Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amor, tenho a Laura, e hoje nós daremos um giro de notícias sobre o mundinho de reality shows, né? Porque a cobertura do MasterChef acabou, a gente tá naquele ato de enquanto uns reality shows que a gente cobre não estreia, a gente começa a falar de umas coisinhas, né? Porque aconteceram algumas coisinhas interessantes no mundinho de reality por essa semana, não foi não? Assim, tivemos notícias, estreias, várias estreias, né? E estamos naquele época pré-fazenda também, que é um reality que bomba nessa época, né? É que a gente analisa os participantes com o nosso vasto conhecimento de quase ninguém de subcelebridade, né? Por isso nós chamamos os consultores especiais, o Thiago, o Lessa, a Camis, porque é um submundo que a gente não adentra ainda, né? A não ser que um Não. dia um conhecido da gente vá. Aí a gente acaba fazendo esse esforcinho e olhe lá. Mas vai defender muito. E eu falei que a cobertura do MasterChef acabou e começa a circular todo ano. Esse ano mais uma vez circulou. O MasterChef vai pra Globo? Todo ano essa notícia aparece e que a Globo estaria de olho em adquirir os direitos do MasterChef, mesmo com o ano que a Globo conseguiu lançar o seu reality show culinário, né, que é o Chefe de Alto Nível, que teve uma boa recepção da audiência. A gente até comentou aqui, a gente volta em alguns episódios que a gente deu o nosso veredito sobre a temporada. Então, segundo notícias, né, assim como do site FDR, a Globo teria oferecido o triplo pelo reality e recebeu um não. E aí, Laura, quanto você acha que isso é fique e quanto você acha que isso é verdade? E daria certo o MasterChef pra Globo? Eu acho que isso é fique, porque eu duvido que uma empresa tenha recebido uma oferta de 3 vezes o valor e falado não. Não consigo Justamente. crer que uma empresa fez isso, que uma empresa faria isso. Sabe o que é pior? O que é mais Ah, engraçado? Porque assim, ofereceu 3 vezes mais e ia dar, sei lá, 10 vezes mais audiência, né? Assim, o retorno ia ser muito grande. Assim, ia ser uma. A Endemol, né, que tem os direitos aqui no Brasil, ia adorar isso, né? O Gordon ia estar. O Gordon, o Gordon já gravou um vídeo pro chefe de alto nível, que é o Masterchef pra outra emissora também aqui no Brasil, né? Mas é muito curioso isso. Eu acho que. Eu acharia interessante pra Globo, porque eu queria ver com o reality show ganhando uma proporção maior. Porque a gente sabe que o engajamento do MasterChef esse ano foi grande, mas com o na Globo seria ainda muito maior, né? Seria uma coisa interessante, eu confesso, mas tem seus encantos continuar na Band. Fica muito nosso, muito mais quietinho, ser um pouco, entre várias aspas, nichado. Assim, eu acho que a questão de ir para outro lugar, tudo, é que assim, o, a Band faz bem o MasterChef, né? Faz sucesso e tal. Só que assim, a Globo poderia fazer o programa também e dar certo, né? Só que assim, agora a Globo tá com um reality de sucesso. Eles precisam do MasterChef? Não É, não sei se precisam. precisa. Entendeu? E porque o MasterChef não é um reality show barato de fazer, né? Assim, mas e ainda mais porque tem que ter Isso. E externa. assim, Esse ano eles não já fez, né, a gastaram Band. muito para fazer o chefe de alto nível. É, aquela estrutura não deve ter sido Nossa, barata, não. vai ter Não que foi ali criar nunca. outra estrutura. É um programa que já está consolidado em outro canal. Será que ia ser bem recebido, etc. Eu não sei. Eu não acho que a Globo tenha tentado agora. Eu acho que não faz sentido, depois que eles acabarem de fazer um reality de sucesso, eles tentarem o MasterChef agora. Na época que o MasterChef tava com audiência boa, você lembra que na época que o MasterChef dava 6, 7 pontos de audiência, tipo, né, segunda, terceira temporada, por aí? Eu acho que talvez ali a Globo possa ter tentado, sabe? Tipo, olha, tá dando, né, porque a Globo não tinha seu reality show culinário, era só quadros de Ana Maria, então talvez ali tivesse dado, mas não sei. Porque não seria a primeira vez que um reality muda de emissora, né? Tem o caso mais clássico, pra quem é fã de reality show, é o Ídolos, né, que saiu do SBT e foi pra Record. E conseguiu se manter na Record. Eu acho que pra ir pra Globo não faz muito sentido. Quando você pensa assim, por que a Globo faria um reality show igual o de outro jogo canal? Sabe? Eu não consigo imaginar a Globo tendo esse interesse nesse momento, sendo que eles acabaram de ter um reality com sucesso com chefe de alto nível. Mas nunca se sabe, né? Porque eu vi gente falando assim, porque a Globo quer tudo, que a Band quer a Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 era da Globo antes, é um evento esportivo, é totalmente diferente. Para produzir um programa do mesmo jeito que é o Masterchef, não sei seria do interesse da Globo isso agora, sabe? Assim, eu acho que a Globo conseguiria fazer um programa do mesmo tipo, com certeza, porque eles fizeram bem o chefe de alto nível. Acho que o problema não seria esse. Então, eu não vejo, assim, por que ter isso agora, sabe? Agora que ele já tem um outro. É, não faz sentido. E assim, independente de onde fosse, eu assistiria, né? Mas eu acho que na Band, como eu falei, tem seu charme continuar lá.
Agora, falando ainda de MasterChef, a gente teve a estreia, né? Porque esse podcast é gravado na quarta e tá indo ao ar na quinta, mas na terça, né? A gente teve a estreia dos MasterChef Confeitaria, né? Porque eu falei isso num dos episódios do MasterChef, quando eu tava comentando, mas eu dei aqui, porque um passarinho verde possa ter soltado uns piu-piu-piu no ouvido da gente, né? Numa época que com o contrato do MasterChef, aí que também poderia ser o problema da Globo, né? Tem umas franquias que eles pedem, uns spin-offs que tem que ir ao ar, né? Celebridades, o Ah, Revanche. isso, hein? Na época que o passarinho soltou esse pio no ouvido da gente, isso tava em contrato. A banda tinha que fazer. Por isso a banda às vezes solta 3 temporadas no ano só. Esse ano vai ser um caso disso, que vem celebridades ainda, né? E olha que a gente já tá em setembro, na metade de setembro praticamente, ainda vem 2 temporadas de MasterChef. E ontem o chefe MasterChef Confeitaria tava dando, assim, em alguns momentos, 0,3 de audiência. Eu acho que não tem 2 milhões, 3 milhões de visualizações no YouTube que salve, né, Laura? Assim, dizer 0,3, porque eu não trabalho nessa área, mas você, quando se vende uma coisa pro comercial pra TV, você tem que mostrar números na TV, não só nas redes sociais, né? Assim, você pode. Eu imagino que eles devem vender um pacote também, né? Não sei. Então, me pergunto também como é. Mas eu também, assim, eu acho que eles vendem como um pacote. E o programa claramente tem várias inserções dentro, né? Não esperando propaganda fora. Então, eu acho que eles querem o retorno duplo, assim, sabe? Dos dois, assim. Tanto que eles conseguem levar essas propagandas pro YouTube, etc. Mas é meio assim, eu tô meio confusa quanto a essa questão da Band e do quanto que o MasterChef se paga, assim. A gente já viu que o budget, no orçamento esse ano foi claramente menor, né? Então, não sei, assim. E não sei até que ponto porque foi menor, né? Foi pra pagar cachê dos celebridades, né? Assim, foi pra manter jurado do confeitaria, foi, não sei, porque assim, esteticamente falando, eu acho o confeitaria tão bonito, aquela cor roxa, aquele tom roxo, que eu adoro a cor roxa. Tanto, né, gente, que a cor principal do podcast é roxa, né? Tudo, a maioria da cor dos episódios principais são roxos. E eu acho a estética muito troféu, belíssimo. É porque eu acho que confeitaria vai no caminho mais, tipo, nem todo mundo gosta de doce. Nem todo mundo come, nem todo mundo gosta, mas que seja uma paixão nacional, acho que comida em si, quando traz abrange maior, atrai mais o público com o amador, né? Que o amador tem aquela sensação de que a gente vê uma pessoa evoluir, ou alguém chegando do anonimato que nunca trabalhou na cozinha e ser um talento, porque nessa temporada a gente tem uma ex-diretora da Lercan Dublô, já teve gente que foi vencedor de torneio, junto com o próprio jurado, né? Tem gente que, assim, que são grandes nomes, tem nome grande ali, não é pouca coisa não. Então não sei também isso no que prende o público, mas também, gente, ninguém quer ver um ano de MasterChef pegado um atrás do outro, sem ter, não teve nenhum tempo de respirar, né? De dizer que vamos começar aí, mas deem a chance, gente, porque não tem o Fogaça, então a temporada é boa, né? Então não tem Fogaça, a energia tá boa. A energia tá Agora, boa, é ótimo. a energia tá boa. Não Eu tá a entendo, energia de eu entendo. Vilmoca. Não tá de Eu Vilmoca, eu tenho que entendo, porque eu citar, não né? aguento. Não, porque assim, se o Fogaça no MasterChef amador, que é a área dele, né, assim, de julgar tudo, ele faz uns comentários às vezes que a gente aqui faria, que a gente não tá nem provando as comidas, né, ele tá lá provando. Ele não tem que dizer, todo o prato que ele faria, ele botaria farofa, né, a Débora, que tá sendo jurada ali, assumiu o Fogaça, mas eu prefiro a Helena se virando no China, porque a Helena parece que realmente, às vezes, ela para pra estudar um pouquinho a parte da confeitaria, pra saber o que falar na hora. O Jacan não, o Jacan tá ali já 12 anos já. Mas ela eu acho que pelo menos ela se importa um pouco mais. Agora ela passar para um tópico que a Laura não acompanha, mas marcaram a gente no Twitter, se eu não me engano foi o Real Bernardo, não sei se a arroba tá certa, que ele é um ouvinte nosso, dizendo assim, queria tanto que o Extra Podcast fizesse um episódio especial falando dessa temporada de Survival Austrália que aconteceu, né? Eu digo assim, eu tô ainda assistiu, mas não tinha como fazer um episódio inteiro, porque além de ser por meios que não tem stream nenhum, porém, tinha no YouTube, alguns canais que postavam, e tinha uma referência que a Laura vai dar, né, Laura? A gente conseguia assistir um Dailymotion. Quantos X-Factors a gente assistiu por lá, não é mesmo? Nossa, Não é mesmo? Quantas eliminações bombásticas que a gente já viu no Dailymotion, extras acontecendo por lá e tudo mais. Vários, é uma nossa, a vida, gente lá é um viu muito. mundo. Dá até É um mundo assim. à Eu parte. penso muito isso, como era difícil pra gente ver, assim, assistir reality. Hoje em dia é tudo muito fácil, cara, e o povo reclama. Uma referência que Indignado. as pessoas não vão pegar, só quem é das antigas vai pegar essa.
fazer um parênteses antes de falar de Survival, que eu lembro que pra gente assistir o X Factor USA, que é curioso, porque na teoria, quando ele fosse para os Estados Unidos, já seria muito mais acessível pra gente, porque né, a Sony depois comprou, mas a Sony comprou os direitos e ficou passando com uma semana de atraso, né? Tipo, às vezes era 2, 3 dias, mas não era no ao vivo. Não sei se a Laura pegou essa época. A Laura já era do grupo já do X Factor no Facebook e no Orkut, sendo que a gente assistia por um link da Costa Rica. Com a qualidade meio duvidosa, mas era o único link que tinha, porque tinha aquele aplicativo que a pessoa tem que se cadastrar, né, que depois ficava pago para assistir pela Fox, que tinha um certo atraso, que se muitas pessoas assistissem ao mesmo tempo, caía, que nem a gente assistiu o UK, acessar a ITV, se muita gente com VPN, muita gente podia fazer cair, né, gente, era luta. Fã de reality show, para assistir programa de reality show, era muita luta. Hoje em dia tem problema para ser alguns? Tem, mas é porque hoje tem plataforma de streaming que a gente acha reality show mais fácil. Hoje também, os grandes reality shows que muito falados, acaba sendo tipo Netflix, né? Então é mais fácil. Antigamente não era muito difícil, né? E até assim, era como você descobria o reality, né? Tipo assim, como você descobriu o X Factor. Eu lembro como eu descobri o X Factor. Foi com a nossa diva, Leona. Saudades, Leona Lewis. Agora eu vou explicar o Survival, né? Que essa temporada Survival Austrália, porque alguns ouvintes, tenho certeza que não ouviram. A Laura conhece Survival, já assistiu uma temporada, mas Laura não se adentrou que nem a gente, né? Que a gente assistiu. Laura, acho que um reality show que assistia várias franquias era o X Factor, né? Que era Austrália, Nova Zelândia. A gente viu em tempo real Natália Kills humilhar uma pessoa lá no outro lado do mundo, né? Mas o Survival Austrália, a 13ª temporada, Laura, foi um especial. Ele resolveu assim: 10 anos de emissora, se eu não me engano, me corrijam nos comentários se eu estiver errado. Porque é o canal 10, né? O 10 lá. Porque, curiosamente, os canais lá são 10, 9, 7. Muito maravilhoso aqui, que aqui tem nome próprio. Porque eles fizeram assim: a Austrália versus o mundo. Como assim? Chamaram participantes de ex-temporadas do Survival Austrália, botaram numa tribo, e na outra tribo fizeram o quê? Pegaram participantes ao redor do mundo. Quem assiste o Drag Race já sabe que a RuPaul tá fazendo isso, né, hoje em dia. Ou seja, teve gente do Survival norte-americano, teve gente da França, teve gente da África, ou seja, foi realmente versus do mundo, foi tipo uma Copa, né, assim. E isso deu uma sobrevida muito boa, porque, né, um reality show que já tá há tantos anos no ar. Vai ter a temporada especial ano que vem, ele vai pra Survival 50, né? Nos Estados Unidos. É muita coisa, né? 25 anos de um reality show é muita coisa acontecendo, né? Que tá sempre aí 2 vezes por ano. E isso abre margem para os fãs pedirem que isso aconteça ao longo dos anos, que outras franquias apareçam mais e tudo. E pra mim, gente, eu adorei, porque teve jogada boa, foi bom. Gente, é bom ver a Parvati e a Siri depois de anos também, né? Depois de vários anos de Micronésia, elas duas juntas de novo. O resultado foi maravilhoso. Não vou dar spoiler, mas talvez tenha spoiler na capa do podcast, porque tem que exaltar, né? Não é todo ano que eu tenho favorita ganhando reality show, então tenho que botar nas capas logo mesmo e exaltar. Mas é muito interessante isso. Aí, como Laura não acompanha, mas Laura quer saber, Laura, você acha que essas fórmulas de começar a mudar um pouco o formato, trazer gente de fora e fazer tudo, você acha que funciona para um reality show? Porque se lembra do X Factor que fez ao redor do mundo, que teve também um pouquinho de cada gente? Você acha que vale tudo para tentar salvar um reality show de ficar cansado? Eu acho ótimo. Assim, Survivor tá quantas temporadas já? 50, né? Cara, tem que renovar. Não dá pra manter a mesma coisa, né? Tem que renovar, entendeu? Então, assim, eu acho bom. Inclusive, eu acho muito legal essas coisas. Eu acho assim, o problema de Survivor, pra mim, também, é que eu tenho que ter muita coisa pra acompanhar agora. Já cansa, né? Mas eu acho assim, pra quem acompanha muito, deve ser muito legal ter misturar pessoas de diferentes edições, essas misturas, né? Eu acho bem legal isso. É, porque é um All-Stars de forma global, né? Você não sabe, às vezes pode ter pessoas que você torceu em várias franquias juntas, que você nunca pensava que elas jogariam juntas, porque geralmente é só país, no seu país mesmo que acontece. Né? Seria interessante se alguém do Brasil falasse inglês e fosse lá, sabe? Nunca se sabe. Tudo pode acontecer. E o curioso é porque na Austrália, a gente que acompanhou, vai ver o sítio X Factor, porque a gente assistiu o X Factor Austrália muito lá. Ele era exibido tipo domingo, segunda e terça, né? 3 vezes na semana. Foi uma temporada mais curta, tipo, só foram 16 dias, não foram 30, nem 33, nem 36 dias. Foi mais curta. A edição da Austrália é muito melhor, é muito mais dinâmica. Eles conseguem fazer com a trilha sonora, com coisas muito boas. Então, realmente, quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Se você mora num país, de outros países, e tem acesso ao canal, assista. Quem tiver e no Dailymotion, só o nome da Survival Austrália vai aparecer. E é isso. É um reality show bom.
Foi bom, se renovou. Eu vi animado. Eu gostei do tweet, que tem um tweet, se eu não me engano, uma tradução livre, claro, que falava assim: nós fomos agraciados com uma temporada maravilhosa da Austrália, a gente quer mais isso. Aí a pessoa repostou dizendo: e agora nós seremos amaldiçoados como as duas norte-americanas com o Jeff Prosbit, né? Que ele vai fazer, porque lá a gente sabe que desanda um pouco. Mas daqui a pouco a gente vai falar falando de Survival, a gente vai chegar num tópico relacionado a esse mundinho, porque antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas, fazendo a cobertura de algum reality show ou falando curiosidades sobre eles, seja em dia extra, seja como hoje, vocês não só esperar que o episódio pipoca aí no Spotify. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas e nos indiquem para os amigos também. Curtam reality shows aí, 5 estrelinhas pra gente, é tudo de bom. As redes sociais da gente é Twitter, Instagram, Blue Sky, tá tudo lá. Basta procurar por Extra Podcast, então aproveite também para ouvir nossas entrevistas com a Leonela e a Glória, participantes do MasterChef Brasil deste ano, que são os episódios 449 e 452, respectivamente. Agora vamos voltar ao giro de notícias, que eu sei que Laura disse que tinha muito o que falar sobre isso, porque a gente falou de Survivor, como disse, a gente chegando no assunto No Limite. No Limite agora é uma mídia perdida, Laura, porque a Globo realizou uma limpeza no catálogo da Globoplay e entre elas tivemos a remoção quase que completa do No Limite, a versão brasileira do Survivor. Aparentemente apenas a primeira temporada, que foi exibida nos anos 2000, continuava por lá. Então agora os fãs do reality brasileiro, da versão brasileira, não poderão assistir em canto nenhum assim de forma legal, porque a casa do reality show simplesmente apagou. E foi um post até que o Fully fez isso, o VH fez isso, que ambos jogaram No Limite também, mas tinha uma notícia que a Globo fazia isso com alguns episódios do Domingão, com alguma coisa mais. E aí, Laura, disse assim, ó, quem sabe daqui a pouco temporadas do Big Brother que já tivessem lá somem, The Voice, se ainda tiver lá, vai sumir, Estrela da Casa, pode sumir, essa aí eu faço questão de que a Globo, eu apoio. Mas olha, agora é mídia perdida, Laura, agora em canto nenhum ninguém mais pode assistir No Limite. Cara, o que eu falei, eu acho muito triste isso. Eu acho muito triste quando a gente tem essas questões de mídia perdida. Porque é muito ruim que a gente tem tanto lugar, com tanta coisas nas redes, assim, com tanta opção. E a gente ainda tem coisas que a gente não pode assistir e que elas não aparecem, elas não têm em lugar nenhum. Entendeu? Eu acho isso muito triste, porque qualquer desses lugares, qualquer serviço de streaming pode simplesmente falar, não queremos mais esse episódio, por isso, e pronto, acabou, a gente não tem mais esse acesso. Eu acho isso muito errado. Eu tava lendo uma pesquisa falando que e isso é errado e vai contra o que a gente sempre pregou na internet, de ter tudo a mão de todo mundo, sabe? Porque eu tava lendo um negócio sobre oferta de mídia nos serviços de streaming, etc. E tipo assim, é muita oferta de coisas recentes, né? E as coisas antigas não estão sendo ofertadas. Antigamente você até tinha acesso por causa de redes de filme, de locadora, e aí colocavam coisas antigas e tal, porque a gente não tinha a mesma quantidade de oferta. Mas hoje em dia não tem isso. E como as pessoas assistem menos, eles retiram. E aí você acaba ficando sem essas opções. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas tipo, ninguém quer assistir, então foda-se, né? Mas a gente não pode pensar assim quando a gente pensa em mídia, porque a gente tem que pensar que isso é a biblioteca e é uma questão da nossa vivência, da nossa cultura. Ah, mas ninguém via No Limite. Não é só sobre No Limite. É sobre tudo que a gente vê. Porque é sobre o poder que essas empresas têm de tirar essas coisas da mídia, sabe? De simplesmente falar, não queremos mais No Limite, não queremos pagar essas pessoas e vai tirar. Aí você vai falar, mas antigamente não tinha nem opção de assistir. Exato. Só que a internet criou essa ideia de que a gente ia ter tudo sempre, entendeu? E a gente não tem. E hoje em dia tudo, você não tem outra opção de ver No Limite. Você não tem onde comprar No Limite. Não sei se alguém gravou No Limite, entendeu? Então essa ideia que a gente tinha de ter tudo, de estar tudo de fácil acesso, vai se perdendo, porque o stream pode simplesmente falar, não queremos mais essa coisa que a gente produziu e pronto, acabou, sabe? Eu acho muito triste para nossa cultura mesmo, como toda essa questão, essa discussão, porque uma pessoa, por escolha dela, não importa a razão, tira acesso dos outros à mídia. Eu acho muito ruim pra gente como sociedade, porque No Limite parece uma coisa pequena, né? Mas
é um exemplo que acontece com várias coisas, de filmes, de séries. Eles tiram, como você falou, episódios do ar por diversas razões. E assim, as pessoas podem usar isso para coisas negativas, para fazer coisas sumirem. E não é legal, não é legal isso. E hoje em dia na internet, por exemplo, quando você compra um livro na Amazon, pro seu Kindle, você não é dono do livro. Quando você está ouvindo música no Spotify, você não é dono da música, você não tem aquela mídia para você ter, para você guardar. Então a gente vai tá muito à mercê dessas outras coisas, assim. Eu acho isso muito ruim para a cultura no geral e porque não dá para confiar em ninguém que manda, porque eles pensam em diversas coisas e nunca é na preservação da arte, da preservação da cultura. Então, assim, me preocupa isso. Porque eu acho que pode acontecer com outras coisas. E aí? Porque com séries e filmes já tava bem recorrente, né? Porque, por exemplo, É. eu fui assistir um filme de uma atriz barra cantora que eu e Laura somos do mundinho dela. Eu fui assistir o Quarto de Jack esses dias, reassisti, né? O Quarto de Jack esses dias. E quem disse que eu achei por meios legais? Aí. Eu tava pra alugar, eu digo, não, gente, eu gosto da Brie Larson, adorei o que ela ganhou o Oscar, mas eu não vou ficar pagando todo o filme que eu vou assistir, gente, eu já pago plataformas de streaming pra ter, né, alguma coisa assim, mas justamente não tinha. Aí eu fico assim, no limite, que era isso. E as pessoas que gravaram tudo não podem nem vender, porque a pirataria é crime, né? Assim, como é que vão dar o acesso pra isso? Se disponibilizar pra download, a Globo vai derrubar, por exemplo. Se upar no YouTube, o No Limite, né, quem gravou, não poderia não ficar no YouTube? Mas a Globo não vai deixar por direitos autorais, mas em compensação na Globoplay não vai ter. E aí? Aquela pessoa que participou, quem participou não vai ter como assistir se não tiver gravado. Vai ficar tudo na memória agora. É tudo uma eterna lembrança, né? Das Uhum. pessoas que participaram. É muito Ainda mais ruim, cara. deixar de 2000. Eu não entendo como as pessoas não veem como é ruim. E as pessoas falam assim, ah, ninguém assiste. Não interessa. A gente perder momentos midiáticos culturais é muito ruim pra gente como sociedade, entendeu? Eu acho, porque abre precedentes ruins. E depois, a gente vai achar onde, né? E depois, se sumirem esses arquivos e quiserem botar de volta, não tem mais. Vão regravar? Não vão. É, Fica perdido. Aí fica aí nessa revolta, né? Porque a gente comentou algumas temporadas, porque assim, depois que voltou, a gente comentou todas, né? Dessa nova era, que veio aí, se não me engano, tem cobertura semanal da gente em todas elas. Mas não era bom? Não era tão bom. Quando começou a melhorar, o público não aceitou, né? E foi cancelado. Mas não justifica banir o reality da plataforma e tudo, né? Mas já via que tem algumas coisas acontecendo aí que a Globo tava fazendo isso com programas, né? Porque dizem que é espaço de servidor, que é alguma coisa. Eu digo, gente, tá falando da Globo, a gente tá falando da SBT e da Record. A gente tá é. falando de uma das maiores Eu acho emissoras do que isso não tem mundo, né? nada a ver. Eu acho que É. eles não querem, talvez, pagar questões de marketing, de reprise para as pessoas. Deve ser a questão de custo. E como eles não têm mais interesse no programa, deve ser Ou isso. seja, é o capitalismo acabando com o mundo, né? Uma Tipo militância isso. aqui no podcast. É o capitalismo dando fim a tudo. Enquanto a gente fala que uns reality shows estão sendo mídia perdida, e as plataformas não estão investindo, né? Como a Globo não tá investindo assim. A Laura chegou com um post que achou interessante que te botou aqui, que é uma notícia quente, porque de todas as notícias que a gente tá falando aqui agora, algumas já estão aí com alguns dias já sendo postadas, né? Essa é uma notícia quente mesmo, porque a Netflix agora vai intensificar mais ainda, porque já fazia os seus reacts de reality shows, né? Porque na quarta, né, estreou o Casamento às Cegas Nunca é Tarde, né? E nessa temporada teremos react dos episódios exibidos pela própria Netflix no canal dela no YouTube. E uns comentaristas são pessoas assim que você fica pensando, tem como sair coisa interessante daí. Para o bem ou para o mal, vai depender do seu gosto pessoal. Mas é tipo Luana Piovani, Regina Volpato, Camila de Lucas, Chico Barney, Yuri Marçal, Rafa Chalub, Barra, que é esse menino, para quem não sabe o nome original dele, né? O Marcelo Adnet e a Júlia Rabelo. Laura, nem uma dança dos famosos quando ele queria um elenco tão aleatório assim pra comentar reality show e que faz sentido, porque tem Regina Volpato, casa de família por vários tempos, tem Luana Piovani, gente, que tem Camila Lucas, já participou de reality, o Chico Barney, né? Não precisa nem explicar quem é o Chico Barney, né? O careca mais famoso do Brasil depois de Xandão. Então, assim, é um elenco. E isso é interessante, né, Laura? Isso aí é completamente. Fica pensando, é um jeito novo de divulgar de uma forma divertida, porque React, algumas, depende do timing do mundo das pessoas, dá pra render muita coisa boa aí também. Olha, eu achei essa ideia muito interessante. Eu tava comentando com o nosso chat, né? Eu mandei essa notícia e eu comentei que teve um reality assim que era aqui que era assim, que foi o Soltos em Floripa, que tinha até a Boca Rosa comentando, foi na época do BBB, rolou uma bafafá. E tem também o Singles Inferno, que é o reality show de namoro coreano da Netflix, que eu já critiquei aqui em um episódio.
que tem comentarista também. E eu achei uma coisa muito interessante. Igual que você falou do negócio Survivor, de trazer ideias diferentes. Eu acho que isso é uma forma de trazer uma ideia diferente. Primeiro que já é diferente, que vai ser terceira idade, né? Já tá sendo, já começou. E por quê? Eu acho que, assim, as pessoas gostam de comentar reality na internet, né? O Chico Barney faz a vida dele disso. E eu acho interessante levar isso pro meio, sabe? Pro reality. Eu fiquei curiosa pra ver como vai funcionar, assim. Eu não acho que todas as vezes que tem isso é bom, porque não é. Mas eu acho, assim, interessante a Netflix incluir isso nessa nova temporada. Eu fiquei muito curiosa. Eu não estava muito curiosa para a temporada do programa, mas agora eu fiquei. Porque eu achei assim, uma tentativa de fazer alguma coisa diferente, de renovação, e eu acho que pode ficar bem legal. Que volta e meia a gente encontra a Trix e a Katya, né, duas drag queens e RuPaul Drag Race, reagindo a algumas séries da Netflix, é uma coisa da Netflix lá dentro. Então, trazer pra reality é interessante, porque não sei se todos os nossos ouvintes já mergulharam nesse mundinho dos reacts. É um mundinho muito grande que engaja bastante, porque querendo ou não, tem muita gente que faz isso. Eu, particularmente, por exemplo, eu adoro, gente, ver reacts na época de Game of Thrones, aqueles reagindo a Daenerys chegando, tacando fogo em tudo. Legal. Achava o máximo. Até o último episódio, porque ali eu não gostei tanto, né, porque mataram minha manhã dos dragões com uma faca de passar manteiga em pão, aí é complicado. Mas é interessante porque eu também assisto muitos animes, né? Eu gosto de ver cenas impactantes, sabe? Tipo, esse episódio teve uma cena tão boa, deixa eu botar ali aquele. Aí eu boto, tem uns canais que boto React ou Mashup, né? Eu vejo tipo 45 influencers reagindo àquela cena. Gente, aquilo é tipo você cair no limbo do YouTube, que nem quando você bota audições de reality show pra botar e você vê e passou 3 horas assistindo. Né? É bem isso. Então você assistiu, você gosta de um reality show e quer ver a opinião de umas pessoas, porque o react dessa forma é tipo um podcast comentado ao vivo, né? Acontecendo com o podcast acontecendo. E é muito bom, porque são opiniões de pessoas ali que a gente sabe que, o Chico Barney com certeza vai soltar uma coisa pra atiçar um fandom do nada. E vai ser muito bom, porque ele sabe como cutucar as pessoas, ele sabe o ponto do engajamento dele. E Luana Piovani, a qualquer momento, né? Vem aí alguma coisa dela. Então, eu acho que é muito inteligente isso. E principalmente as personalidades que você traz, né? Trazer pessoas que realmente consigam contribuir um pouco para aquele reality show. Porque botar influencer que não tem o que falar, não ia render. Eu não sou a maior fã de react. Eu vejo às vezes, igual você, mas assim, tem gente que ama, né? E que assiste muito isso, ver as pessoas reagindo a situações e tal. Então eu acho que é uma boa sacada. Assim, você tem canal de gente que faz isso sempre e tal. Então eu acho assim, uma boa sacada da Netflix, né? Tipo, a gente ficou curioso, né? Porque é a versão reality show do que muitos youtubers já fazem cobertura de prêmios, né? Porque eles não podem transmitir a premiação, mas estão lá com a live aberta e comentando. Né? Então, assim, vai ser a versão dada as devidas proporções para reality show que a Netflix está fazendo. E eu gosto, a Netflix está inteligente com os reality shows, né? Porque, pra quem não sabe, né? O Montando a Banda foi muito bom. Tem até um episódio nosso, a gente volta um pouquinho atrás. Inclusive, e foi uma ideia, um formato novo de reality show, né? Frequency lançou uma música aí, ó. E a música tá boa, então realmente cada vez mais prima já Flor. Sabe qual é a minha única crítica pras músicas dela? Gente, 2 minutos de música, por favor, né? Nossa, mas isso é a moda, né? Eu tava numa aula de fit dance, que eu fiz esse fim de semana, um aulão de fit dance, e eu fiquei abismada. As músicas, você tá lá se empolgando na dança e, ué, acabou. É assim que você se sente. Ué, cadê? Não mais nada. Quem sabe um dia a gente não tiver um reality show pra comentar no negócio, a gente pega todas as músicas de grupos que forem lançando aí, porque Frequency lançou, Solidified também lançou, né? O One Direction Cover também lançou, mas os divos, né, do quarteto do grupo misto não lançou ainda, o Season 4, né? Não lançou ainda. Então, se lançarem, a gente faz um comentário. A gente comentou o EP da Juliette, a gente brincou com o fogo, mas o que é comentar, né? Não, aí foi assim, é porque eu ainda elogiei pela Juliette. Benzinho, mora no coração. Mas é muito interessante, eu gosto. Quando é mudança pro bem, eu gosto. Em reality shows, eu coisa assim tudinho. Porque não mexo no formato. E é uma temporada especial, porque não é uma temporada rotineira, né? Quem sabe não fique nas próximas. Mas parabéns Netflix pela querer mudar e apimentar mais as coberturas dos seus reality shows. Faz sentido, porque engaja mais, né? Que talvez essa temporada talvez não engajasse tanto, porque eu vi divulgarem, mas eu não vi, assim, tanta divulgação como fazem com Casamento às Cegas temporadas regulares, sabe? Não teve uma coisa grande.
Aí começa assim, dar um tchan a mais. Mas é isso. Estamos chegando ao fim aí, gente. Tem episódio curtinho pra gente falar, mas não se preocupem, porque quem gosta de Drag Race Brasil, sábado tem episódio, eu, Luiz e Camponesa, comentando a final lá, né? Será que quem vai vencer? A Ruby, a Melody, a Poseidon ou a Melinda? A gente vai descobrir amanhã, né? Que esse episódio tá lá na quinta, vai na sexta, e no sábado dá o veredito da gente essa temporada, porque, só pra dar Laura dar o gostinho, Laura não acompanha Drag Race, mas só pra Laura, pra dar o gostinho. Você acredita que até a metade da temporada a gente consegue trazer Drag Race Brasil como um dos melhores reality shows, e da segunda metade a gente consegue trazer um dos piores? e, e chocado, fico chocada. E não por culpa dos participantes, mas por culpa da edição, que tá editando muito ruim a temporada. Olha aí, que curioso. Ó, curioso, vou aguardar isso no final do ano. Porque geralmente te bota a culpa em participante, né? Ah, o Big Brother ficou ruim também. Olha os participantes que botam esse ano, né? Estrela da Casa. Olha o povo que não canta direito. Nem tudo. E só pra dar um gosto, semana que vem talvez a gente fale de Estrela da Casa, que, vamos chocar rapidinho, não vou tocar nem no assunto, só vou chocar. Tá com a audiência melhor que ano passado. Quem diria, hein? Que tirar Boninho de tudo que ele toca, volta a dar ouro em vez de dar merda. Não é isso? Mas tá aí, nossas redes sociais estão na descrição. Quem quiser algum tema, gente, específico, pode Eu marcar a ia gente falar no isso. Twitter, no Se tiver Instagram. alguma dica, Agora, se nos for reality envie. show, primeiro, principalmente, tem que ter no Brasil, pra gente conseguir assistir tranquilo, né, de forma É, legal, porque aí dá pra gente assistir de forma ajuda, tranquila, né? porque às vezes tem reality show que tem em link duvidoso que a gente assiste o reality show, mas 50 vírus vem junto, né, mas aí não dá, Aí pelo não vale link, a né. pena. Se tiver ainda no Dailymotion, como a gente fez muita divulgação, esse podcast não é patrocinado por eles, mas se tiver lá, pode ir, mas se tiver Eu algum reality show lembro de um, estreando aí... Rick, Hã? um site que tinha que chama Rapid Fire. Essa ideia era de fazer downloads, era meio o nosso. Quando todo mundo era criminoso online, né? Pra assistir X Factor, tudinho, baixar as músicas MP3, fazer aquilo, né? Tinha X Factor upado no 4chan, de quem lembra, gente? Isso aqui é pirataria raiz pra assistir reality show. Mas vão assistir no stream, gente. Tendo no stream, assiste o stream, porque se não assistir lá, o reality show vai ser cancelado, né? Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu e semana que vem tá de volta. Até lá e tchau! Tchau!